Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais uma manhã de reflexão da palavra de Deus. Mais um momento onde vamos ouvir a voz do Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Daniel, do profeta Daniel, aonde o mesmo é autor do seu próprio livro, e aonde nós sabemos e conhecemos que ele era um jovem que foi levado cativo à Babilônia, preso, exilado, mas para um propósito de fazer ser conhecido o nome do Senhor e de falar e de profetizar sobre a grandeza do Senhor naquele lugar, juntamente com outros jovens, com alguns amigos. Também tinha sido levado ao cativeiro, sendo exilado também e estando ali na Babilônia. Tudo isso para um propósito de se fazer, ser conhecido e ser revelada a glória de Deus naquele lugar. E aqui é onde nós vamos ler. Nós sabemos que Daniel era um jovem que buscava o Senhor, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, que apregoava o seu jejum. E nessa mensagem aqui vai falar exatamente isso, onde ele estava ali orando, fazendo o seu jejum, a respeito da batalha que ele estava enfrentando, acerca dessa batalha. E a ordem já tinha sido liberada, a sua bênção, a sua vitória já tinha sido decretada. Mas a guerra nas regiões celestiais, que é a que nós enfrentamos, estava travada. E se fez necessário que o anjo Miguel viesse socorrer para que a bênção chegasse até as mãos de Daniel. E a palavra diz que a oração foi ouvida no primeiro dia das 3 semanas do jejum, mas houve esse conflito na esfera angelical, aonde retardou a resposta, mas apenas retardou. A resposta não ficou impedida, ela não foi impedida de chegar até Daniel, ela chegou, ela só atrasou por conta dessa guerra. Mas o príncipe do Senhor, Miguel, um anjo de guerra, ele veio ao encontro. E ele, aqui como nós vamos ler no capítulo 10, no versículo 12, está escrito assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa disso, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Então isso era o próprio Miguel falando para Daniel. Ele se apresenta a Daniel. Daniel cai de joelho, tremendo, diz a palavra nos versículos anteriores. E ele fala diretamente com Daniel, da confirmação da resposta da oração e da súplica de Daniel. Daniel era um homem temente ao Senhor, que orava, que confessava as suas falhas, os seus erros, não só os seus, mas o do seu povo, da sua casa. Então, se nós formos parar para observar, também no capítulo 9, 23, há uma mensagem que é como se fosse uma confirmação do que acabamos de ler. Porque no capítulo 9, no 23, ele vai dizer: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vi. Então, quando Daniel estava ali orando, suplicando e clamando, sempre as suas orações e as suas súplicas eram ouvidas e tinha resposta. E havia resposta. Nesse segundo momento, a resposta retardou um pouco para chegar até Daniel, apesar de ter saído no primeiro dia, aonde ele começou a colocar os seus pedidos, as suas súplicas perante o Senhor. Porém, o que nós podemos observar aqui é que Daniel não cessava de orar.
Ele era um homem de oração, que estava sempre buscando a face do Senhor, que estava sempre diante do Senhor, apresentando as suas súplicas. E nós sabemos que a palavra de Deus vai dizer que devemos orar sem cessar. E era isso que Daniel fazia. Daniel orava sem cessar. Um homem que buscava a face do Senhor a todo momento. Daniel orava em seu quarto 3 vezes ao dia e não cessava de buscar a face do Senhor. Era um homem cheio de Deus. Por isso que quando foi lançado em uma cova de leões, ele entrou naquela cova sabendo que o Senhor estaria com ele. E aonde o Senhor lhe dá a vitória e a sua fé era honrada pelo Senhor. A batalha dos anjos maus contra os anjos do bem, a respeito do controle das nações, era grande. E a intercessão de Daniel era preciosa. E Daniel entendia e estava ali, sempre na dispensação do Senhor. Era um jovem que entendia o propósito de Deus para a sua vida. Então, louvado seja Deus, que nessa manhã nós possamos compreender que o poder da oração é preciosa diante do Senhor. O quanto nós devemos sim orar sem cessar, buscar a face do Senhor, confessar os nossos erros, confessar os nossos delitos e pecados, abrir o nosso coração e confessar as nossas falhas, E sermos como Daniel, um influenciador do bem, um influenciador das coisas do céu, porque Daniel fez toda a diferença neste lugar. Daniel foi um jovem lançado naquele lugar para fazer a diferença. Ele compreendeu essa missão e ele fez a diferença. Então, independente de onde Deus nos levar, na Babilônia, aonde quer que seja, nós temos que fazer a diferença e sermos os influenciadores do Senhor e não nos deixar ser influenciados pelo lugar, pelo ambiente. Então, nessa manhã, a palavra do Senhor fala ao nosso coração que primeiro devemos orar sem cessar, sem nos cansar, sem baixar a guarda, sem perder a nossa fé, acreditando sempre, firmes no Senhor, e sabendo que devemos ser um agente do Senhor, aonde Ele nos plantar, aonde Ele nos enviar, aonde Ele nos colocar, devemos fazer a diferença, devemos glorificar o nome dEle. Louvado seja Deus! Vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor por mais uma palavra que falou ao nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, justo e verdadeiro, o Senhor que ouve a nossa oração, que compreende as nossas súplicas e que responde às nossas orações. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem prazer em responder às nossas orações, porque o Senhor escolhe as nossas vidas, que sabemos que não somos merecedores, que é só pela graça, mas é através de uma vida como a nossa, que nós olhamos e sabemos que não tem nada e nenhum valor para sermos atraídos para o Senhor, pelo Senhor. E o Senhor se utiliza das nossas vidas para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede. Nós te oramos, gratos por tudo que tens feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos assim, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma semana que já começou e pelas bênçãos do Senhor, que são infinitas, pela bondade e a misericórdia que nos seguem todos os dias. Louvado seja Deus.
Então tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus. Não esqueça de dar o like, de compartilhar e de fazer o comentário. Fiquem com Deus e até amanhã.